Quero falar agora sobre o Vasco com mais um capítulo da guerra contra a 777. Sim, a associação e a SAF estão em rota de colisão. E o último movimento nessa disputa de xadrez foi feita pelo Vasco. O Vasco notificou a 777 por possível descumprimento do acordo, do contrato entre as partes. É que o departamento jurídico do Vasco questiona uma suposta transferência do controle da 777 para uma seguradora norte-americana chamada ACAP. Ainda não há confirmação desse movimento, mas existem uma série de publicações dando conta de que a 777 vai passar a ter um novo dono, no caso, essa seguradora norte-americana. Representantes do Vasco entendem que esse movimento fere a lei da SAF, além de infringir também o contrato entre o Vasco e a SAF. A 777, nesse movimento, precisaria ter comunicado o presidente da entidade, no caso o Pedrinho, o que não aconteceu. E se o Vasco conseguir comprovar que a 777 mudou de dono, que ela passou a ter um outro controlador, o Vasco vai poder, na justiça, pedir o rompimento, a rescisão, o fim desse contrato com a 777. É tudo que o Pedrinho gostaria. Cheguei a contar para vocês no início dessa semana que José Roberto Lamáquia, dono de um patrimônio avaliado em mais ou menos 8 bilhões de reais e dono da Crefisa e da FAM, acompanha muito de perto todo esse movimento, cogitando a possibilidade de comprar a SAF do Vasco caso a 777 vá embora. Só para completar, em relação ao Cruz Maltino, notícia super importante da terça-feira: novo patrocínio Master de 72 milhões de reais por ano, contrato de 115 milhões de reais até dezembro de 2025, muita gente fazendo a conta de 18 meses. Se o contrato foi assinado por agora, a tendência é que esse contrato passe a valer no mês de junho, ou seja, seriam 19 meses, 115 milhões dividido por 19, você chega a 6 milhões de reais por mês, multiplicado por 12, os 72 milhões de reais a qual me refiro. Só tem um detalhe, estou tentando entender quanto desses 115 milhões de reais são em bônus. Não acredito que toda essa grana seja com valor fixo. De qualquer forma, ainda que seja 15% de bônus, que é uma média natural dos contratos de patrocínio com casas de apostas, ainda restariam para o Vasco 61 milhões de reais fixos por temporada, o terceiro maior contrato de patrocínio master do país. Nicola, mas e o Palmeiras que ganha 81 milhões? Não, tá errado. Quem compara os 81 milhões de reais da Crefisa e da FAM com a PixBet, os 85 milhões do Flamengo, os 120 milhões do Corinthians com a VaidBet, está fazendo contas equivocadas. A gente está falando só de patrocínio master. O Palmeiras paga 81 milhões de reais por todo o uniforme. Isso inclui calção, meião, camisa, omoplata, enfim, são coisas completamente diferentes. Concorda, discorda? Usa o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Flamengo, que perdeu mais uma derrota por 1-0 pro Palestino. E o jogo nem foi em Santiago, e sim em Coquimbo, a 500 quilômetros da capital chilena, onde o Palestino costuma mandar suas partidas. Time pequeno, com investimento de R$1 milhão por mês de folha. O Flamengo tem pelo menos 10 jogadores que ganham cada um deles mais do que esse R$1 milhão, que equivale a todos os salários do elenco e comissão técnica. Pois bem, o Flamengo fez outro jogo muito ruim, foi derrotado e caiu para terceiro lugar no seu grupo. Hoje o Bolívar é líder com 9, o Palestino tem 6, o Flamengo tem só 4 e o Milionários tem 1. Nessa quarta-feira, o Bolívar e o Milionários se enfrentam na Colômbia. E se o Milionários vencer, vai embolar de vez o grupo e pode jogar o Flamengo até para a quarta colocação. A sorte do Fla é que ele depende apenas dele para se classificar. Mas a primeira colocação ficou praticamente impossível. Os dois próximos jogos do Rubro Negro, contra o Milionários e contra o Bolívar, ambos no Maracanã na condição de mandante. O problema é que a fase é péssima. São 6 partidas com uma única vitória, aquele triunfo por 1-0 magrinho contra o Amazonas, que também rendeu cornetadas ao Tite. Na entrevista coletiva, o treinador do Flamengo admitiu a falta de confiança. Falou que vai fazer o possível e o impossível para que o rubro-negro melhore. E nas redes sociais, muitos pedidos de torcedores, influenciadores e jornalistas pela demissão do Tite. Ele não vai cair por agora, mas o processo de fritura vai ganhando corpo, vai ganhando contingente, e eu não vou me assustar se o Tite muito em breve for demitido. Só para arrematar, na chegada do time ao Galeão, na manhã das 6h30 da manhã dessa quarta-feira, cerca de 10 torcedores estavam por lá e concentraram xingamentos no técnico rubro-negro. E você, manteria o Tite ou acha que já é fim da linha? Use o espaço para comentários e deixe registrada a sua opinião, beleza?